Bom, gente, essa questão, ela diz que nas últimas décadas tem sido empregado o uso de material genético na reconstrução de filogenias para representar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies a partir de um ancestral comum. Mas para explicar a origem da biodiversidade, é necessário incluir as transformações ecológicas e geográficas. No caso da Amazônia, o local de maior biodiversidade do planeta, dados obtidos com cipós, aves, primatas e borboletas indicam que a diversificação de espécies na Amazônia ocorreu na mesma época que a formação da bacia hídrica. Ele pede que a gente diga qual a consequência do surgimento dessa bacia no processo de diversificação. Então, o que ele fala, primeiro, assim, no enunciado? Ele fala que se a gente quiser olhar somente a filogenia, somente as relações de parentesco, eu consigo olhar o material genético. Entretanto, quando eu vou trabalhar a biodiversidade, que é a diversidade de espécies de um determinado local, eu preciso extrapolar a parte da genética, observando as transformações ecológicas e geográficas de um local. Então, ele diz que o aumento, a diversificação de espécies na Amazônia, o aumento no número de espécies, ocorreu na mesma época que a formação da bacia hídrica, que é uma das maiores que tem no mundo, lá na Amazônia. E a gente agora tem que tentar entender por que tem essa relação da maior biodiversidade com a formação dessa bacia. Na letra A, ele diz que a consequência foi devido à dispersão de sementes e gametas, colonizando novas áreas geográficas. Essa não faz muito sentido para a gente, porque a gente está falando da bacia amazônica. Então, quando você vai falar de dispersão de sementes e gametas em novas áreas, a gente não estaria considerando só a bacia. Então, esse não tem muito sentido para explicar para a gente a relação entre a biodiversidade e a bacia. Além disso, a bacia é a formação de cursos hídricos, Ele pode aumentar a dispersão de sementes e gametas levando para outros locais, não ficando ali na própria bacia. Então, essa não explica muito bem para a gente. Na letra B, ele fala que é a disponibilização de água, favorecendo o crescimento numérico da população. Essa também não é a nossa resposta, porque não tem uma relação direta, Porque tem vários outros fatores que interferem nesse crescimento numérico das populações, como, por exemplo, a presença de predadores, a disponibilidade de alimentos, a competição. Então, essa aqui também não explica por que a formação da bacia e o aumento da biodiversidade ocorreram na mesma época. Na letra C, ele fala que a consequência do surgimento da bacia no processo de diversificação é devido à interrupção do fluxo gênico pela presença da barreira hídrica acarretando especiação. Essa provavelmente é a nossa resposta. Por quê? Quando a gente fala de interrupção do fluxo gênico, o que isso significa, gente? Nós temos, às vezes, uma população aqui, numa área qualquer. Então, você tem essa população que estava convivendo, então, vários indivíduos de uma mesma espécie convivendo no mesmo local. Então, entre eles, há o tempo todo o quê? Um fluxo gênico. O que significa esse fluxo gênico? Esses indivíduos, eles conseguem trocar, Eles conseguem cruzar, Tem um intercruzamento entre eles. Isso é o fluxo gênico, ok? Então, se você tem essa população e em um determinado momento a gente cria aqui uma barreira geográfica, quando a gente cria uma barreira geográfica, como é o caso da formação de uma bacia hídrica, porque aqui se eu passo um rio, no meio dessa população, eu impeço agora o fluxo em alguns pontos. Então, eu não tenho mais um fluxo entre indivíduos de um lado e do outro. Então, quando você interrompe o fluxo gênico, o que vai acontecendo? Essas duas pequenas, populações, então a gente cria duas subpopulações que ao longo do tempo elas vão se diferenciando e evoluindo separadamente, podendo inclusive criar novas espécies. Por quê? O que a gente caracteriza, como uma nova espécie, nesse caso aqui da especiação? Quando intercruzarem, formar um descendente fértil. Então, não tem mais fluxo gênico entre elas. Por isso, essa é a nossa resposta, ok?
Mas vamos ver a letra D e a letra E para a gente ver o que está errado. Na letra D, eles dizem que foi a indução de mutações, alterando o material genético das espécies e originando a diversidade. Ele está dizendo que a consequência do surgimento da bacia no processo de diversificação foi a indução de mutação. Mas a gente sabe que mutações só são induzidas por fatores mutagênicos, como, por exemplo, a radiação. Elas surgem, ou surgem ainda aleatoriamente, por causa dos próprios processos biológicos. Então, ela não surge, não é a formação de uma bacia hídrica que vai induzir mutação, alterando o material genético dessas espécies, ok? E na letra E ele fala promoção do deslocamento de nichos, levando ao surgimento de espécies arborícolas e aéreas. Lembrar, gente, que nicho ecológico é aquele papel da espécie no local, O que ela faz. Então, se ele fala espécie arborícola e espécie aérea, uma que vive em árvore, a outra que basicamente voa. Então, deslocamento desses nichos levariam ao surgimento de espécies. Só que só o deslocamento desse nicho não seria suficiente para formar essas novas espécies. Porque muitas vezes você tem espécie arborícola aérea, mas que são capazes de se intercruzar e gerar descendente fértil, Nós precisamos que tenha algo mais certeiro para impedir o intercruzamento entre essas duas populações, de forma que com o tempo elas não sejam mais capazes de se intercruzar gerando descendente fértil. Só o deslocamento do nicho não gera. Então essa também não pode ser a nossa resposta.